Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos, amém? Amém. Estamos felizes por estar na presença de Jesus, aleluia. E Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Amém. Eu tenho certeza que esta palavra de Deus ela vai fazer total e completa diferença na tua vida. E você vai ser desse lugar uma pessoa diferente, amém? Não sei como você entrou aqui. Se você entrou bem, você vai sair excelente. Se você não entrou muito bem, você vai sair melhor, em nome de Jesus. Mas nós não seremos mais os mesmos, amém? Porque nós somos transformados de glória em glória. Repetir, nós somos transformados de glória em glória. E a glória é a presença de Deus. O que é a glória? É a presença, a totalidade da presença de Deus. E Ele está aqui. Porque nós não estamos reunidos em torno de nenhum outro nome a não ser do nome de Jesus. E é por isso que estamos aqui, é por Ele que estamos aqui. É porque o amor dEle nos alcançou, amém? O amor dEle nos alcançou, então estamos felizes. Glória a Deus. Nós estamos nesse mês aqui falando sobre a oração em línguas, amém? É a chave espiritual mais importante da igreja. Essa é a chave espiritual, a arma mais importante, a chave mais importante da igreja de Jesus é a oração em línguas. Ela é a mais importante. Ela foi a primeira coisa que aconteceu na igreja. E é a mais importante. E vai continuar sendo a mais importante. Principalmente nesses dias que estamos vivendo. Nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas, amém? Glória a Deus. Tem que estar com sua lâmpada acesa. E a gente vai falar um pouco disso, né? Sobre estar com as luzes acesas, as lâmpadas acesas. No ano 165 a.C., o Império Greco-Sírio dominava sobre o mundo, dominava sobre Israel e destruiu o templo que Esdras e que Neemias construíram, foi destruído pelo governo, pelo Império Sírio, Greco-Sírio. E houve então um período de densas trevas sobre Jerusalém, sobre a vida dos judeus. Mas aí apareceram uns caras chamados Macabeus. Não sei se alguém já ouviu falar dos Macabeus. Eles surgiram, né? A Bíblia Católica fala dos Macabeus. Eles se levantaram um grande exército numa revolta contra o Império Greco-Sírio e eles venceram. E eles então apresentaram uma lamparina, um castiçal de 9 lâmpadas, de 9 pontas, de 9 luzes. E então propuseram uma festa, a festa das luzes. Em João 10:22 fala que é a festa da dedicação. E então aquela festa chamava-se Hanukkah, a festa das luzes, a festa da dedicação, porque a luz venceu as trevas. Milagrosamente aquela lamparina ela foi acesa, ela se manteve acesa por anos com azeite que desceu do céu. Um milagre que aconteceu nessa guerra dos Macabeus, na revolta dos Macabeus, é a lamparina que estava naquela festa, naquele candelabro chamado Hanukkah, um candelabro de 9 pontas. Eles acenderam aquela lamparina do meio, a mais alta, e com ela os sacerdotes acendiam as demais. E milagrosamente aquilo ficou aceso por anos, por séculos. E esse castiçal de 9 pontas profeticamente apontava para os 9 dons espirituais. E o principal castiçal, a principal luz acesa, que era do meio e que o sacerdote utilizava ela para acender as demais, é o dom de línguas. Profetizava sobre o dom de línguas. Então não tem como você ter acesso aos outros dons espirituais se você não estiver orando em línguas. Porque a luz do dom de línguas, o fogo, a chama do falar em línguas acende as outras lâmpadas, acende as outras luzes, as 8
outros dons espirituais são acesos pelo dom principal, que é a oração em línguas. É por isso que o diabo usou muitos pregadores, infelizmente, usou muitas religiões, infelizmente, muitas igrejas até, para deturpar, para anular, para colocar como menor dom, para colocar como um dom sem importância, o dom de línguas. E aí por séculos a igreja desprezou esse dom, considerando ele como um dom insignificante, mas ele faz parte de uma grande promessa do Pai, de uma grande aliança. E eu quero te falar dessa aliança que Deus, o Pai, fez com o seu povo, com os seus filhos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 59. Isaías 59, verso 21. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 21. Glória a Deus. Você vai sair daqui com a sua lâmpada acesa, em nome de Jesus, amém? Você vai sair daqui uma tocha, porque o Espírito Santo vai acender sua luz, a chama que é em ti, através das línguas. Veja só, importante antes da leitura de falar que originalmente os livros da Bíblia eram escritos em pergaminhos. Então eles não tinham divisões, não tinham capítulos, títulos, não tinham versículos e nem títulos. Eram cartas, livros escritos no pergaminho, no rolo, e isso não tinha divisões. Depois, com o passar do tempo, no concílio de Nicéia, então os 70 homens resolveram organizar a Bíblia em livros, capítulos, e então colocaram ali as divisões. Então preste atenção nisso. Quando eu entrar no capítulo 60, é o mesmo assunto do que eu estou lendo aqui, ok? Isaías 59, 21. Glória a Deus, tem um celular alto ali. Vamos ver aqui. Isaías 59, 21 diz assim: quanto a mim, diz o Senhor, esta é a minha aliança com eles. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na sua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Amém? Então Deus está falando aqui de uma aliança. Ele está usando a vida do profeta Isaías para profetizar, e o Senhor está dizendo que estabeleceria uma aliança com o seu povo. E essa aliança tinha dois pontos importantes. Primeiro, ele daria o seu espírito. Amém? Repete comigo. A aliança do Pai com o seu povo é dar o seu espírito. Amém? Então, a primeira coisa da aliança é dar o espírito, dar o Espírito Santo. Todos aqueles que se aproximam de Jesus, se aproximam de Deus, recebem Jesus como Senhor e Salvador, entram dentro da aliança. O que eles recebem? O Espírito Santo. A primeira coisa que acontece é que eles recebem o Espírito Santo. Todos os que receberam Jesus como Senhor e Salvador, declararam que Jesus é o Senhor da sua vida, entregaram sua vida a Ele, eles então receberam o Espírito Santo. Essa é a primeira parte da aliança. Glória a Deus. Quem não tem Jesus, quem não entregou a sua vida a Jesus, não tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Porque essa aliança é feita com aqueles que receberam Jesus, que creram no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus, porque nós cremos e recebemos o Espírito Santo. Mas o segundo ponto da aliança, no mesmo verso, ele fala assim: eu vou dar o meu Espírito, e eu vou colocar na boca deles as minhas palavras. Amém? Amém? Glória a Deus. Domingo nós ministramos aqui que as palavras que nós recebemos do Espírito Santo não são palavras ensinadas pela sabedoria humana. As palavras que recebemos do Espírito Santo não é um idioma terreno. As palavras que recebemos do Espírito Santo são palavras, é um vocábulo espiritual, é um vocábulo celestial, é uma linguagem sobrenatural.
Isso faz parte da aliança. Primeiro ponto, nós recebemos o Espírito Santo. Segundo ponto, Deus vai colocar na nossa boca as palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Amém? Isso faz parte da aliança. Então, se você recebeu só o Espírito Santo e não permitiu que o Pai coloque na sua boca as palavras geradas pelo Espírito Santo, você ainda está precisando desfrutar da segunda parte da aliança. Glória a Deus. Entende isso? Então, a primeira parte da aliança, ao receber Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo o Espírito Santo. A segunda parte da aliança é que agora Deus vai colocar na minha boca, na tua boca, as palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Um idioma celestial. Isso é extremamente importante. Porque veja bem, queridos, a palavra fala que nós somos cidadãos dos céus, amém? Amém. Você é cidadão dos céus, eu sou cidadão dos céus, nós somos cidadãos dos céus, nós somos transportados de um reino de trevas e agora habitamos num reino celestial, no reino do seu Filho amado. E como cidadãos dos céus, nós estamos na terra como embaixadores de Cristo. Glória a Deus. Deixa eu ver um embaixador, uma embaixatriz de Cristo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é um embaixador, uma embaixatriz de Cristo. Então nós somos cidadão celestial, fomos transportados das trevas para o reino da luz. Agora somos embaixadores e nós temos então uma nova constituição. Qual que é a tua constituição? É a palavra de Deus. Essa é a minha e a tua constituição principal. Porque eu sou fiel a essa Constituição, a esse estatuto, a esse testamento, eu consigo também ser um bom cidadão brasileiro. Glória a Deus. Porque a minha identidade celestial, ela não corrompe a minha identidade como cidadão brasileiro. Glória a Deus. Mas entenda que em primeiro lugar, eu recebi uma identidade, eu fui transportado, eu agora sou um embaixador, eu agora tenho uma nova constituição. Então no meu país celestial, eu falo uma nova língua. Amém? Não foi isso que Jesus falou? Aqueles que crerem no meu nome, esses sinais vão seguir, eles vão colocar as mãos sobre os enfermos e os curarão, eles vão expulsar demônios, eles vão beber coisas mortíferas, não lhes causarão dano algum, e eles vão falar nova língua. Então, se você está se expressando diante de Deus somente com português, ou com inglês, para quem tem a segunda língua, ou espanhol, está faltando alguma coisa. Você tem o idioma, amém? Fale para a pessoa do lado aí. Você tem o idioma celestial. Você tem o idioma celestial. É incrível como as pessoas elas têm uma dificuldade de entender isso. É tão simples, faz parte da aliança. Nessa aliança eu tenho 2 pontos da aliança. Primeiro, eu recebo o Espírito Santo. Segundo, agora Deus vai colocar na minha boca o idioma celestial, as palavras ensinadas pelo Espírito. Glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 20. Veja só. Então, para você entender, a primeira parte da aliança, quando ela acontece. Quando aconteceu a primeira parte da aliança? João 20, 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Então Jesus sopra o Espírito Santo sobre a igreja. Esses primeiros irmãos que entregaram sua vida a Jesus, os primeiros discípulos, os apóstolos, eles representavam a igreja, e sobre eles Jesus então soprou o seu Espírito. Eles receberam a primeira parte da aliança, que é quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos. Diferente de Atos dos Apóstolos. Esse é o primeiro ponto da aliança. Eles receberam o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles o seu ruach, Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto.
Agora, quando você vai para Atos capítulo 1, no verso 4, Jesus ainda está com eles, e ele fala assim, eles já haviam recebido, já haviam sido soprados sobre ele o Espírito Santo. Agora a promessa precisa ser completa. Repete comigo, a promessa do Pai precisava ser completa. Então ele vem falando, e comendo com eles, é o mesmo cenário, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Agora Jesus está falando da segunda parte da aliança. Olha, eu já soprei sobre vocês o Espírito Santo. Agora fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber virtude, poder, vai vir sobre vós uma parte maior. Agora vocês não terão o Espírito Santo somente por uma medida, vocês serão imergidos no Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Vai haver uma imersão de vocês dentro do Espírito Santo. E eu quero falar uma coisa, essa imersão no Espírito Santo está disponível nessa noite. Amém. Você pode mergulhar nele. Amém? Glória a Deus. Aí no capítulo 2, verso 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas, palavras, aleluia, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ele aqui completa a segunda parte da aliança. Glória a Deus. Primeira parte, eles recebem o Espírito Santo. Na segunda parte, eles então são imergidos. Acontece uma imersão no Espírito Santo. E quando eles emergem no Espírito Santo, estão sendo mergulhados no Espírito, batizados no Espírito, o Pai coloca cumpre a segunda parte da aliança. Coloca palavras, um idioma, línguas sobrenaturais, como de fogo, na boca deles. Glória a Deus. E aí ele completa a sua promessa. Então repete comigo: ter o Espírito Santo e falar em línguas é a promessa do Pai. É a promessa do Pai. É a promessa do Pai. Ah, mas eu já tenho o Espírito Santo. Olha, você precisa ativar o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo não pode ficar mudo dentro de você. Ele quer gerar um vocábulo sobrenatural. Você precisa aprender a orar uma linguagem sobrenatural de oração. Porque quantas coisas você está orando aí no seu entendimento, pedindo para Deus abrir portas, pedindo para Deus potencializar os seus negócios, pedindo para Deus ajustar pessoas, e você está lá orando a sua própria vontade no seu entendimento, orando no entendimento, e nada acontece. Experimenta inverter a coisa, ore no Espírito, gaste tempo, invista tempo orando no Espírito, e depois ore no entendimento. Aí você vai ver respostas e manifestações de Deus para a tua vida. Amém? Não adianta a gente colocar a minha linguagem terrena em cima da minha linguagem, do meu idioma celestial. Não, eu sou um cidadão dos céus. Quantos são cidadãos dos céus aqui? Amém? Se você crê nisso, você recebeu um idioma celestial. Glória a Deus. E veja só que a promessa, voltando lá para Isaías 59, 21, veja só que a promessa diz. Agora tem os detalhes da promessa, vamos detalhar ela. Está falando assim, olha, que o Espírito Santo viria, e ele colocaria as palavras na nossa boca, e essas palavras não podem se apartar. Repete comigo: essas palavras não podem se apartar de nós. Essas palavras não podem se apartar dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Isso quer dizer que as nossas crianças também devem ser ensinadas a falar em línguas. Glória a Deus. Ah, mas criança não entende, ela vai ficar brincando. As crianças nascem falando em línguas, não é? Está lá, blá, 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 blu, 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 no berço, o pai está falando meu papai, está falando, não, ele está falando em línguas, ele nem tem noção do que está falando.
E você acha que está falando o nome da mamãe e do papai primeiro? Não. A primeira coisa que acontece quando as crianças começam a liberar um vocabulário, ela está falando línguas, porque ela ainda é inocente, ainda ela tem pureza, ela ainda não pecou, então o Espírito Santo está nela. Então ela está lá balbuciando que é linguagem, uma língua do céu, porque Deus soprou nelas o Espírito, ela é o Espírito de vida. Então as nossas crianças devem ser ensinadas a orar em línguas. Então pega o seu bebê de colo e fala em línguas perto dele, faz ele te imitar, a repetir as palavras que você está repetindo no Espírito, amém? Glória a Deus. Pastor, vai ficar imitando. Não é imitando, queridos. Nós somos brasileiros, falamos português. E se eu falar uma palavra em português, o outro também vai falar em português, a repetição não, é uma linguagem só. Se você vai para os Estados Unidos, está todo mundo falando inglês lá. Então, se a sua língua é igual a do irmão, não é que você está imitando. Fale, é uma linguagem só, é um idioma só. Se a criança ouviu a mãe e o pai falar em línguas, e ele está repetindo essas línguas, glória a Deus, deixa as nossas crianças falar em línguas. Porque a palavra está dizendo aqui, que essas palavras não podem se apartar. Veja só, irmãos. Nós somos ensinados totalmente equivocados. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando eu recebi a primeira vez, me ensinaram que eu não podia falar a hora que eu quisesse. Me ensinaram que eu devia falar somente quando eu estivesse emocionado, quando eu estivesse sentindo arrepio. Mas as línguas não tem nada a ver com emoção, as línguas não tem nada a ver com arrepio, não tem nada a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu creio. E aqui o profeta Isaías disse que essas palavras não podem ser apartadas da nossa boca e da boca dos nossos filhos. Amém. Nós somos uma nação santa, queridos. Amém. E é assim que nós acendemos a nossa lamparina, é assim que nós estamos acesos. E continuando o assunto, você cai no verso 1 do capítulo 60 de Isaías. Olha só, depois, é o mesmo assunto. Lembra que antigamente não existia diferença de capítulo 59 para 60, é um assunto só. No mesmo assunto agora, a palavra vem e fala assim: agora dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Glória a Deus. Como é que você vai fazer a glória de Deus resplandecer sobre você? Porque nós cantamos: Senhor, nós queremos a sua glória. Nós cantamos aqui, amém? Nós cantamos, queremos a sua glória, queremos a sua luz, queremos o seu fogo. Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver. Amém? Amém? Você canta glória, você canta santo, e você quer fogo, você quer luz, você quer glória. Mas entenda uma coisa: a glória, o fogo, a luz de Deus não acontece se você não estiver não apartando da minha boca as palavras colocadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Entende isso? Você precisa, para que a glória resplandeça, para que a luz venha, eu preciso primeiro deixar que o Espírito Santo coloque as palavras dele na minha boca. Hora após hora após hora, estou andando na rua, estou sussurrando línguas. Estou em casa, fazendo os afazeres de casa, estou sussurrando línguas. Você está lá varrendo o quintal da sua casa, limpando o tapete da sua sala, lavando a louça e está falando em línguas. Você está lá cuidando das pessoas, cuidando de coisas do seu trabalho, do seu escritório, respondendo e-mails e está falando em línguas. Está atendendo pessoas no WhatsApp, mas está falando em línguas. Glória a Deus em todo o tempo. Diz que Paulo disse em Efésios 6,18, orando no Espírito Santo em todo o tempo e em todas as ocasiões. Porque isso faz com que a glória de Deus resplandeça sobre nós. E o verso 2 está acontecendo nos nossos dias. Veja só, 60 de Isaías, verso 2: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, aleluia, sobre ti, diz seu irmão aí, sobre você, meu irmão. Fala para ele: sobre você resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As pessoas precisam olhar para você e ver a glória de Deus. Pastor, é possível? Experimenta o que eu estou te falando. Experimenta orar no Espírito Santo, orar em línguas, hora após hora. Crie o hábito, em nome de Jesus. Criem o hábito de falar em línguas em todo o tempo.
Se você não está falando com ninguém e nem está se alimentando, por favor, permita que o Espírito Santo esteja colocando as palavras dele na sua boca, falando línguas em todo o tempo. Aleluia! Você vai se tornar imparável, indesistível, uma estrutura de fé robusta vai nascer e crescer dentro de você, porque quando você ora em línguas, você está edificando a si mesmo, você está edificando a sua vida em cima do fundamento da fé, e o único fundamento que pode suportar todo o projeto de Deus, todo o peso da glória de Deus sobre a tua vida, é o fundamento da fé. Amém? Deus só entende fé, queridos. Não adianta você ir lá no português e falar: Senhor, eu não aguento mais. Você falou uma coisa que Deus não escuta. Vou repetir: não adianta você ir diante de Deus falar que não aguenta mais. Não. Ao invés de falar: Senhor, eu não aguento mais, troca. Checa lama, sureca lamanda lamai. Amém? Muda. Senhor, eu não suporto mais fulano. Não fala isso. Deus não vai ouvir isso. Agora, quando você falar pensando no fulano, amém? Você se expressou, você falou na linguagem dele, ele entendeu que fulano precisa ser uma bênção na tua vida e você precisa ser uma bênção na vida do fulano. Talvez não é o fulano que precisa ser mudado, talvez seja você. E essa língua do Espírito, ela sabe toda a verdade. Que tem gente que fala mal das pessoas na oração para Deus. Deus, eu não aguento mais. Essa senhora abençoada está fazendo isso, aquilo outro. Fica falando mal das pessoas na oração. Mas quando você ora em línguas, você pode até estar pensando que você está falando mal da pessoa em línguas, mas o Espírito que está dentro de você sabe onde você precisa ser mudado. O Espírito que está dentro de você sabe as coisas que precisam ser transformadas no seu coração. Amém? Obrigado, Jesus, por mais esse ensino do teu Espírito. Obrigado, Jesus. Eu declaro, profetizo esses Espíritos ativados em nome de Jesus. O ministério do Espírito Santo ativado nesse lugar, em cada vida, em nome de Jesus. Essa igreja orando hora após hora do Espírito Santo em todos os lugares e em todas as ocasiões, em nome de Jesus. Aplaude Jesus, amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Antes de você ir para sua casa, você tem a oportunidade de consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus, amém? Até domingo, com a graça de Deus, até domingo. Domingo estaremos aqui às 10 da manhã em adoração, em louvor. Então, que você tenha um dia abençoado amanhã, um final de semana poderoso. Nos vemos domingo novamente. Deus abençoe.